Todos somos Estado. É justamente isso que falou um aliado de extrema esquerda do Lula, que é justamente o que ele pensa. Olha como os fatos vão acontecendo e mostrando o que realmente é o governo, como ele nos manipula, como a gente vai aceitando determinado discurso e quando vemos, estamos totalmente presos à roda do rato. Vou trazer aqui alguns fatos justamente para você analisar se não vale a pena questionar, uma vez que a economia é completamente afetada por isso e, consequentemente, o seu poder de compra, ao mesmo tempo que vão nos escravizando e muitos ainda os aplaudem. Prestem atenção nesses fatos reais. Eu sou Bruno Musa e muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá. Há poucos dias aconteceu uma tragédia imensa em Valência, na Espanha, onde foi muito parecido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul no começo do ano, com as chuvas. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, perderam absolutamente tudo, e nesse caso é absolutamente tudo mesmo. Famílias destruídas, pessoas perderam a vida. Enfim, a mesma coisa que presenciamos aqui no Brasil. Qual foi a salvação do dia a dia? Justamente o povo pelo povo. Tanto é que viralizou uma série de vídeos em que o presidente do governo da Espanha, o Pedro Sánchez, e para quem me acompanha sabe que minha mãe nasceu na Espanha, eu morei muitos anos por lá, tenho uma intensa relação com o país, portanto eu acompanho e participo de uma parte do debate por lá. Então eu tive acesso a conversas com pessoas da própria comunidade valenciana, fora e além dos vídeos que viralizaram, seja no X ou em toda e qualquer plataforma que acabamos visualizando. Nesses vídeos, nós vemos uma caravana de Pedro Sánchez, o líder do governo espanhol de extrema esquerda, amigo do Lula, por sinal muito amigo, não apenas na amizade pessoal, mas na ideologia, é a mesma. O que nós vimos foi que essas pessoas chegaram lá depois de alguns dias, com muito atraso, onde as pessoas já estavam sem água, sem comida, com as casas destruídas e, obviamente, chegaram nos seus carros blindados com vidros escuros e seu terno e gravata elegante para trabalhar aonde? No barro? Tamanha vestimenta e tamanha grife socialistas / comunistas, como se autodeclaram, para simplesmente chegar lá e tirar foto e dizer que o governo os ajudou? Aquele povo que estava há dias carregando os destroços de suas casas, carregando bebês no colo, essas pessoas chegam simplesmente para aparecer na foto e dizer que o governo os ajudou. Mas a realidade fica cada vez mais clara no nosso dia a dia. E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Nós vemos como demorou para que o governo aparecesse. E, portanto, toda e qualquer decisão que o governo faz, ela é cara e ineficiente, porque o serviço de qualidade é baixo. A população acabou ajudando dentro da comunidade valenciana, muitos ali conseguiram salvar alguma coisa por conta da ajuda de todos eles, e quando o governo chegou para tirar essas fotos, foram escorraçados. Os vídeos a gente consegue ver. Lá, muitos desses representantes do governo tentavam descer do carro e recuaram. Inclusive o Pedro Sánchez, o líder do governo espanhol. Ele recuou uma vez que a população atirava pedras no carro. Tirava palavras duras, justamente expressando aquilo que eles vinham sentindo, vendo suas famílias sem água, sem luz, sem mantimento, sem a sua própria casa e o governo aparecendo para tirar foto. Mas isso não causa surpresa, o governo é isso. O governo, o pouco que ele entrega de maneira cara e uma qualidade péssima, ou seja, uma pura ineficiência. E ele faz isso subtraindo o nosso dinheiro, tomando grande parte do que nós produzimos de maneira forçada. Como é que nós podemos aplaudir alguém que nos entrega de maneira forçada com o nosso dinheiro para financiar um projeto de poder deles, entregando um serviço de baixíssima qualidade, portanto completamente ineficiente, como se fosse qualquer empresa privada, já teria sido extirpado pela livre iniciativa do consumidor que não mais optaria pelos seus serviços? Como é que um governo pode ainda ser aplaudido com esse tipo de coisa? E é justamente isso que eles fazem, é a essência do próprio burocrata. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Mas em paralelo a isso, logo depois que ele voltou de Valência, aí já tranquilo, onde ele pode dar a sua entrevista caladinho no seu canto, sem que as pessoas possam atirar ovos, pedras em seus carros ou xingamentos, do alto ali de uma entrevista coletiva, ele falou isso. Escutem. Eu sempre hablo de que o Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos.
Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. Pois é, Pedro Sánchez falou, abre aspas, todos somos Estado. Uma frase completamente fascista lá do século XX. Isso sim, como veremos em breve, onde tudo estava para o fascismo, dentro do Estado e nada fora dele. Quando Pedro Sánchez, apoiado por Lula, que pensa exatamente da mesma maneira, vem a público e fala que todos somos Estados, significa que tudo está dentro dele. Nada, portanto, estaria fora do Estado. Se nada está fora do Estado, isso é, obviamente, algo totalitário. Vamos lá, o que é o Estado? Ele não é uma figura, um ente abstrato em que você passa na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite a ele. Não, ele é formado por poucos burocratas que comandam aquilo que eu tenho que fazer, você tem que fazer, o que nossos filhos têm que estudar, quantas horas devem estudar, para onde vão as emendas parlamentares, quais os tipos de impostos que deveremos arcar. Ou seja, eles comandam o dia a dia de uma sociedade usando o nosso dinheiro tomado de maneira forçada para financiar o próprio projeto de poder, para eles continuarem no comando do Estado e continuarem mandando nessa sociedade, onde para eles todos são o Estado, tudo está dentro do Estado e eles comandam essa máquina burocrática estatal. Fica exatamente muito claro. Portanto, é sim uma frase completamente autoritária e é justamente isso que eles precisam vender, que eles estão lá comandando o Estado para servir a população e que eles possam estar tranquilos. O papai Estado está aqui para te salvar. Só que quando aparecem essas catástrofes, as pessoas realmente percebem a ineficiência que é o Estado burocrático, que se paga muito de maneira forçada para ter um retorno extremamente baixo. E é justamente isso que as pessoas começam a perceber. Nessa frase fica muito claro que não há uma separação entre sociedade civil e o próprio burocrata. Afinal de contas, tudo está dentro desse Estado comandado por eles, que assim querem permanecer lá no poder. Inclusive, onde o Estado não está, por exemplo, dentro da minha casa, dentro da sua casa, ou não deveria estar ali, ele tenta estar cada vez mais, com seus tentáculos abrindo e querendo comandar absolutamente tudo. O ser humano entra numa zona de conforto, achando que lá tem alguém que o salvará, e você deixa de estudar, de compreender, de entender um tema, afinal de contas você julga que alguém estará fazendo aquilo para você. Isso acontece, por exemplo, com a gestão da sua aposentadoria, a gestão de um FGTS, a gestão de uma poupança, tudo isso, afinal de contas, tem alguém lá do Estado para te salvar e fazendo essas funções básicas para você. Com isso, você transfere um conhecimento que você poderia ter a terceiros e justamente essas pessoas estão lá para te controlar e te manipular. Então, quando ele fala que todos somos o Estado, significa que nessa definição nada fica fora do Estado e onde o Estado são eles, assim comandado como eles querem. E aí, quando eles recebem essa parte da população que não mais suporta esse tipo de ação estatal, eles começam a perceber que justamente esse tal poder pode vir a ruir. E se eles não mudarem a comunicação, as pessoas não mais estão aceitando pagar impostos de maneira forçada para sustentar um bando de parasitas, como são, que adoram aparecer apenas nas fotos. Portanto, o Estado é tudo e todos somos o Estado é uma premissa básica para qualquer regime totalitarista, qualquer um deles. Agora, em paralelo, enquanto Pedro Sánchez era escorraçado lá dentro da comunidade valenciana, uma cadeia de televisão espanhola chamada Cadeia SER, que é bastante esquerdista, abertamente defensora de valores da esquerda, ou da falta de valores, o que acontece é que, nesse mesmo exato momento, na Cadeia SER, um apresentador falava isso.
Hablar de periódicos aparentemente muy serios, diarios de papel aparentemente muy serios, que dan pábulo a personajes que, de un modo, si se quiere, un poquito más sutil, pero que apelan a este discurso. Aquí, en fin, los políticos todos fuera, todos son la misma, en fin, la misma caca, ¿no? Pero el pueblo salvará al pueblo. ¿Qué es fascismo puro? Si es que lo conocimos en los años 20 del siglo pasado. Ele deixou claro que a população agora acha que todos os políticos são basicamente a mesma caca, algo que ele usa, um termo que ele usa em espanhol para basicamente dizer que todos são o mesmo lixo. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa chamou a atenção. Ele fala que o povo pelo povo é fascismo puro. Repito, o povo pelo povo é fascismo puro. E não a declaração que o tudo e todos somos o Estado, que o Estado é controlado por eles. Isso não é fascista. O povo pelo povo é fascismo. Isso é ignorância, isso é manipulação, ou isso é, perdão, uma estupidez imensa, com claro e falho conhecimento da própria história. Para não ficar apenas no que eu penso, vamos ver Mussolini falando. O italiano que sim, esse era abertamente e declaradamente fascista. Vamos pegar um trecho então da doutrina do fascismo escrita por ele, repito, Mussolini. Conforme vocês podem ver aqui, abre aspas para Mussolini. Sendo anti-individualista, a concepção fascista se pronuncia pelo Estado e se pronuncia pelo indivíduo enquanto esse coincide com o Estado. Está, o fascismo, contra o liberalismo clássico que surgiu da necessidade de reacionar contra o absolutismo e que terminou sua função histórica desde que o Estado se transformou na consciência e vontade popular. O liberalismo negava o Estado como interesse do indivíduo particular. O fascismo reconfirma o Estado como verdadeira realidade do indivíduo. E se a liberdade deve ser atribuída ao homem real e não àquele abstrato fantoche no qual pensava o liberalismo individualista, o fascismo se pronuncia pela liberdade, se pronuncia pela única liberdade que pode ser uma coisa séria, a saber, a liberdade do Estado e o indivíduo dentro do Estado. Isso em razão de que, para o fascismo, tudo reside no Estado. E nada que seja humano ou espiritual existe. E nada tem valor fora do Estado. Nesse sentido, o fascismo é totalitário. E o Estado fascista, síntese e unidade de todos os valores, interpreta, desenvolve e incrementa toda a vida do povo. Fica muito claro nas palavras aqui do Mussolini, em que ele fala que nada existe fora do Estado. Justamente o que Lula defende e justamente as frases faladas textualmente por Pedro Sanches. Ele ainda fica mais claro em suas palavras em outubro de 1925, num discurso comemorando 3 anos da Marcha sobre Roma. A ideia central do nosso movimento é o Estado. O Estado é a organização política e jurídica das sociedades nacionais e se expressa numa série de instituições de diversos tipos. Nossa fórmula é essa: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Portanto, eu deixo aqui a pergunta muito clara. Qual é mais fascista? O povo salva o povo ou o Estado é tudo e nada existe fora dele? Palavras ditas por Pedro Sanches, aclamadas, e uma ideologia apoiada por Luiz Inácio Lula da Silva. Fica a pergunta clara no ar. Em paralelo, nós vemos o Brasil se deteriorando. Uma primeira-dama que não sabe falar português, que fala irresponsável, que fala abrido, que fala problema. Esta mesma senhora vem a público num evento do G20, onde o presidente Lula e o ministro Haddad falam que todos os ricos devem ser taxados para combater a fome. É claro, quem seria contra acabar com a fome? Portanto, um discurso, uma narrativa, uma retórica muito simples para que as pessoas se engajem nessa causa do Estado, onde eles são o Estado. Inclusive, o ministro Haddad veio a público e falou: a Argentina, que está sendo contra essa taxação, é a única contra. E essas ações de taxar os mais ricos não devem ser tomadas de forma individual, mas sim de forma coletiva, porque aí as pessoas, abre aspas para o Haddad, não têm como fugir. Ou seja, você não tem como fugir das garras do Estado. Nada contra o Estado, nada fora do Estado. Tudo
é o Estado. Você não consegue perceber que realmente estamos sendo abraçados cada vez mais, agora sim, por uma ditadura fascista e não aquilo que foi chamado de fascismo, porque pregava a liberdade das pessoas? É o discurso e a retórica da esquerda no século XXI. Além de Janja, uma pessoa que não sabe falar português, criticar um dos maiores, ou o maior empreendedor do mundo, o bilionário Elon Musk, a gente vê um ministro, Paulo Pimenta, dando voz a Janja, falando que ela falou o que muitos gostariam de ter falado. Muitos, estes que comandam o Estado brasileiro, que não querem que nós estejamos fora do Estado, para que eles possam controlar absolutamente tudo. Fica muito claro ao ver Lula, Zé Dirceu, sempre pertencendo ao desenvolvimento do Foro de São Paulo ainda ativo. Basta olhar o site deles que eles diariamente corrigem e atualizam as matérias. Mas apoiando Hugo Chávez lá atrás na Venezuela, apoiando Maduro agora, falando que ele não pode interferir no Supremo Tribunal Federal da Venezuela com relação às eleições fraudulentas por lá. Mas eles podem interferir e opinar em Israel, apoiando um grupo terrorista Hamas, apoiando o Partido Comunista da China, apoiando um autoritário ditador como Putin na Rússia. Essa é justamente a essência desse discurso totalitário fascista que tem Pedro Sanches, que tem Lula, todo o PT e todos os seus asseclas à sua volta que mandam no Estado brasileiro e, portanto, nos comandam. E, em paralelo, nós vemos notícias dessa semana. O Morgan Stanley rebaixando o Brasil. Só agora, Morgan Stanley? Por que será? Será que você tinha algum interesse ou está vendendo ações? Não sei, isso é fácil da gente acompanhar. Veremos com o tempo. Mas só agora, depois de todo o histórico do Lula, a mesma coisa eu falo para José Roberto Mendonça de Barros, que deu uma entrevista para o Estadão há 2 dias falando que, abre aspas, a piora da expectativa econômica está próxima de virar fato consumado. Só agora, com todo respeito, você tem uma carreira muito mais brilhante do que a minha, um conhecimento muito maior que eu, simplesmente pelo fato dos anos de trabalho e todo o estudo dedicado à economia, que eu ainda tenho uma trajetória ainda pela frente, como eu falei, pelo fato da idade que eu tenho 42 anos. Mas vocês, tão brilhantes, só agora perceberam que para o Lula tudo é o Estado, nada está fora dele e que as deteriorações econômicas aconteceriam? Só agora vocês vêm a público falar? Nós aqui nesse canal falamos há 2 anos, porque era óbvio. De novo, se eu tivesse então seu brilhantismo ao longo do tempo, não é mesmo? João Paulo Mendonça de Barros, não é mesmo? Stuberg, companhia, Pércio Arida, Pedro Malan, Armínio Fraga, que todos já mudaram de ideia. Coincidentemente ou não, todos mudaram de ideia, falando o óbvio agora, da deterioração fiscal brasileira, uma vez que agora, provavelmente, o fundo de vocês apresentando resultados aquém do que esperava, perdendo cotistas, sofrendo resgates, agora é hora de se expressar. Inclusive os bancos, que fazem parte do Estado. A família do Bradesco, que financiou o Lula. O Itaú agora, lembra do economista, que falou que o dólar dificilmente estaria acima de 5. Pois é, nós estamos estruturalmente mais próximo de 6. Não precisava de nenhum tipo de genialidade para prever esse tipo de coisa. Bastava ouvir o que o Lula sempre falou abertamente, que gastaria mais, e todo o seu histórico de corrupção. Vocês, tão ingênuos, acreditavam que com 80 anos de idade, um corrupto estrutural por natureza durante uma vida toda mudaria? Ora, lê do engano ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Enquanto isso, nós vivemos nesse Brasil onde os cortes de gastos não aparecem, o legislativo abocanhando mais de 50 bilhões de emendas parlamentares e o déficit aumentando. E eles não aceitam cortar emendas, nem o governo executivo cortar os seus gastos, nem sequer o judiciário, completamente dominado, transformando o Brasil num totalitarismo fascista junto com a mentalidade petista. E isso nós temos que engolir forçadamente. Mas não, por isso eu prego que cada um de nós façamos o nosso trabalho no dia a dia, porque o único que muda é a própria educação descentralizada para as pessoas tomarem conhecimento de tudo que está ao nosso redor. E justamente o primeiro fator é o econômico, que é justamente a minha área. Portanto, não deixem de fazer alocações mais pertinentes e mandar dinheiro também, sempre, no Brasil para fora. Inclusive eu deixo o link aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento, em que eu respondo diretamente sobre isso. Fiquem à vontade e vai ser um prazer. Portanto, todos esses, parlamentares, executivo, judiciário, bancos, economistas renomados historicamente, todos fazem parte do Estado, nada fora deles. Até que a coisa começa a reverter e aí
a gente vê os ratos pulando do barco. E quando eu digo isso, é porque começou a doer no indivíduo que o verdadeiro fascismo nega, porque ele quer o coletivo, e o coletivo é mandado por poucos, só que esses poucos estão começando a ser expurgados pelo próprio sistema, esses resolvem vir a público, abrir e falar. Fascista, então, é o povo pelo povo? Ou o que nós estamos vivendo agora com os asseclas petistas à nossa volta? Foi minimamente infantil, desonesto intelectual, para não dizer puramente ignorante, quem disse que o Brasil estava prestes a estar no fascismo no governo anterior do que agora, que nós estamos verdadeiramente num totalitarismo. As consequências econômicas, elas são claras. Inclusive, aqueles que fazem ou fizeram parte do Estado como economistas renomados, como mostramos aqui, já pularam fora do barco e falaram que a situação é crítica. Seguimos.